Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira live do meu canal. Então, hoje nós estamos aqui para te passar uma receita deliciosa de algo que é coringa na confeitaria. Mas antes disso, eu gostaria de me apresentar para ti, te contar brevemente um pouquinho da minha história para que a gente venha se conhecer melhor. Eu me chamo Daniana. Eu sou aqui de uma cidade do Rio Grande do Sul e apaixonada por fazer doces desde pequena. Comecei a cozinhar muito cedo e a minha paixão sempre foi doces. Então, no final de 2019, por ali, eu retomei a confeitaria e comecei a fazer docinhos. Vendíamos, eu e uma sobrinha, de porta em porta naquela época. Mas em seguida chegou a pandemia e com isso a gente não teve mais essa liberdade de sair e vender nas ruas. Então veio a ideia de fazer as porções de sobremesa, de caseirinhos, e a gente começou a produzir então estas porções, né? E então a confeitaria ela começou a desenvolver, onde a gente começou a aprimorar os nossos produtos, e ali meados de 2020 por aí eu comecei a fazer bolos, e os meus bolos foram sucesso por onde eu passei. Assim, ó, vendi muito bolo, vendi muita porção, foi assim um boom, né, no meu negócio. Hoje eu não estou mais naquela cidade, eu me mudei, mas fui tocada para te ensinar aquilo que um dia eu fui tão realizada e sou ainda realizada, né? Então eu quero te ensinar tudo aquilo que eu tive a oportunidade de aprender, e muitas vezes sozinha ali errando, aprendendo, né? Errando, fazendo de novo, e graças a Deus deu certo. Então eu queria te passar essas experiências. E hoje o que a gente vai aprender? Nós iremos aprender a fazer algo que é, digamos assim, o coração da confeitaria. O que seria isso? Bolo de chocolate. O bolo de chocolate é a base para tudo que tu for fazer. Claro que tem outros sabores, né? Tem os pão de ló, tem os bolos amanteigados, mas o bolo de chocolate é carro-chefe na confeitaria. Pelo menos quando eu fazia, assim, ó, vendia muito nugget cake, caseirinho, bolo de pote. Então tudo isso se faz com este bolo que eu vou te ensinar aqui. Então vamos lá para a receita. Eu só vou te pedir, não te preocupa em anotar absolutamente nada, porque eu vou colocar na descrição do vídeo a receita completa. Vamos só prestar atenção no que vai ser montado aqui, e depois eu coloco tudo bem direitinho, bem explicadinho, para não ter perdido, tá bom? Então eu só vou apresentar para vocês quais são os componentes deste bolo maravilhoso de chocolate, tá? Então, 5 ovos, tá? 5 ovos, já deixei tudo prontinho. E 200 gramas de açúcar. 200 gramas de farinha de trigo peneiradas. E 125 gramas de chocolate 50% cacau, também peneirado. 1 colher de sopa de fermento de bolo. Aqui eu tenho 100 ml de azeite, de óleo. Óleo que a gente cozinha, tá, pessoal? 100 ml de água. Essência de baunilha. É isso que a gente vai usar. O que eu vou fazer primeiro, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é juntar os ovos e o açúcar. Juntei os ovos e o açúcar. E agora eu vou bater ele na batedeira. Já que tá aqui o meu... Vou bater ele na batedeira até ele ficar bem tipo mousse, assim. Ele fica como se fosse um mousse. Ele vai ficar bem aerado, bem cremoso. Eu vou bater
e eu volto e te trago como ele vai ficar, tá bom? Só um momentinho que nós já te trazemos ele prontinho. Bata ele até que ele fique aerado e bem cremoso. Esses ovos batidos com açúcar, ele vai ficar como uma gemada, sabe? Bem cremosão assim. Eu já trago ele para te ver como que ele vai ficar. Então, gente, essa receita vai me render 2 formas de 15 centímetros. Por que que eu escolho isso? Eu poderia fazer, talvez, numa maior, né? Se for o caso, você vai fazer para a família, dá para fazer numa forma maior, mas eu vou fazer em 2, por quê? Porque eu quero aproveitar o meu forno. A gente sabe que ligar um gás, para quê? Para ligar o forno, o gás, sendo o preço que ele tá, para assar uma forminha é desperdício. Então eu já vou aproveitar e vou fazer 2 bolos, tá? Então assim, se você porventura quer usar só um, eu tenho essas formas, eu vou aproveitar e vou fazer elas 2, usa uma, quando o bolo estiver pronto, coloca um papel filme nele e põe para congelar. Numa outra oportunidade, tira ele com antecedência e utiliza o teu bolo novinho. Quando a gente congela, fica novinho. Então, eu vou utilizar essas 2 formas de 15 centímetros de diâmetro para eu poder estar assando este bolo de chocolate. Você fica à vontade, se quiser assar numa outra forma, pode também, mas para o cake, né, o ideal seria essas forminhas aqui, ok? Então vamos lá. Aqui eu vou dividir em porções iguais. A massa fica muito aerada, gente. É uma massa muito linda que fica. O meu forno já está ligado, como eu falei para vocês, né? E aqui ele vai assar em torno mais de 1 hora de forno aproximadamente. Depois eu trago o resultado assadinho para vocês e conto o tempo que levou, tá? Mas ele dá um pouco mais de 1 hora. Por quê? Porque o forno não é muito alto, né? E ela é uma massa densa. Ela é uma massa úmida, então ela vai custar a assar um pouquinho, tá bom? Mas vai valer muito a pena. Então voltamos aqui com os nossos bolos assados. Pessoal, deu 1 hora de forno, tá? Eu disse para vocês que passavam um pouquinho, mas deu exatamente 1 hora de forno. E aqui eles estão. Vou pegar assim, ó, porque tá bem quente. Olha só que coisa mais linda. Bem uniforme, tá? Os 2 assaram igualmente, daí a gente coloca um palitinho e ele sai sequinho. Olha só, super fofinho esse nosso bolo de chocolate. Eu esqueci de falar para vocês, antes de eu colocar a massa do bolo nas formas, eu já tinha untado ela. Eu costumo untar as minhas formas com banha de porco. Foi o que eu mais me adaptei. Então eu passo nos arredores dela e no fundo para depois colocar a massa. Se você quiser untar com margarina, ok, mas eu não faço assim, então eu não posso te garantir que vai desenformar 100%. Mas esse aqui, quando esfriar, ele vai desenformar tranquilamente, sem se quebrar, sem ficar farelinho. Então eu garanto que esse tipo de produto para untar a forma é muito bom. Pessoal, então nós ficamos por aqui hoje. Eu te agradeço por ter ficado comigo até o final dessa receita. E se você gostou, segue aí e até a próxima. Até mais!